Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia, neste domingo, para expor as Escrituras para queridos irmãos que aqui estão presentes e também para aqueles que vão nos ouvir posteriormente através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que o Senhor Jesus Cristo possa abrir-lhes um entendimento para que vocês possam compreender a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a todos que têm nos acompanhado através do YouTube. Eu peço que você confira sua inscrição, veja se está tudo corretamente ali. Se não estiver, refaça novamente, clique no sininho das notificações para que você fique inteirado de todos os conteúdos que nós publicarmos em nossa plataforma aqui no YouTube. Eu peço que o Senhor lhe abençoe grandemente, que você compartilhe aí com seus irmãos em Cristo, seja um vídeo aí através do WhatsApp ou através do Instagram, para que essa mensagem também possa chegar a outras pessoas e possa abençoar outras pessoas, assim como abençoou a você também. Eu peço que você que não é inscrito, que você se inscreva no canal, clique aí no sininho das notificações para que você fique aí por dentro de todos os conteúdos que nós publicarmos aqui em nosso canal também. Então fica aqui o meu agradecimento, eu peço que você deixe o seu like ou o seu dislike. Então você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like aí ou o seu dislike, você tem toda a liberdade. Clique aí no sininho das notificações para que assim você fique inteirado de tudo que nós publicarmos aqui em nosso canal. Então que Deus te abençoe grandemente, obrigado por sua audiência e que você tenha um aprendizado aprofundado das Escrituras no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro das Revelações, no capítulo 8, de versículo 1 até o 6. Esse será o texto base da nossa exposição aqui neste dia. Então, que Deus te abençoe grandemente. Então, acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus no capítulo 8 do livro das Revelações, de versículo 1 até o 6. E diz da seguinte maneira: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar, e o atirou à terra, e houve trovões, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que vi, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Amém? Até aqui lemos as Escrituras Sagradas e, como dito, eu peço que Deus nos abençoe grandemente e que Ele faça a sua obra de nos permitir entender a sua palavra. O nosso autor aqui, ele vê quando o Cordeiro, quando o Senhor Jesus Cristo, ele abre aí o 7º selo. E dessa forma, João ele começa a descrever aí em detalhes o que é que ele vê quando o Senhor Jesus Cristo ele começa a abrir aí o 7º selo. Ele menciona que as hostes celestiais silenciaram e nesse momento, pois um grupo de 7 anjos se aproxima e para de pé diante aí do Eterno, diante do trono, se colocam em pé diante do Eterno e a cada um é dado 7 trombetas, uma sentença, um juízo que será dirigido à humanidade ímpia. Então João, quando ele vê que o Cordeiro ele abre aí esse último selo, quando ele abre o último selo, ele vê aí um grupo de 7 anjos se aproximando diante do trono, parando em pé diante do Criador.
E esses 7 anjos, cada um respectivamente, recebem uma trombeta, recebem uma sentença, um juízo que eles iriam aplicar à humanidade ímpia que se encontra aqui nesta terra. Portanto, o 7º selo, ele marca um novo ciclo aí, o início de um novo ciclo de 7 sentenças, de 7 julgamentos que Deus vai derramar sobre a face da terra. Então é um novo ciclo de 7 juízos que veremos no desenvolvimento do livro das Revelações. Desta forma, essa passagem aqui, meus irmãos, ela não indica explicitamente o retorno do Senhor Jesus, mas ela revela que ele virá após o 7º anjo, após o último anjo tocar a sua trombeta e aplicar a última sentença. Então, nesse sentido, o ciclo que aqui começa, ele é paralelo àquelas 10 pragas do Egito, porque são muito semelhantes os juízos que são derramados aqui, aquelas 10 pragas que Deus derramou sobre o Egito lá também. Sendo assim, o anúncio de castigos devastadores que virão aí sobre a terra até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, de acordo com o que nós lemos aqui nesse texto, a abertura do 7º selo, como eu disse aí, ele não indica explicitamente o retorno de Cristo imediato, mas marca o início aí de um novo ciclo aí de juízos, de castigos que Deus vai derramar sobre a face da terra. Então é um novo ciclo aí de 7 castigos que virão sobre a humanidade ímpia. E desta forma fica claro que o conteúdo do 7º selo são os juízos das 7 trombetas, das 7 sentenças, mas dentro do contexto da quebra desse 7º selo e a entrega das 7 trombetas aos respectivos aí anjos, nós vemos a adoração celestial aí se silenciar. E João diz que esse silêncio é total e preenche o céu aí por cerca de meia hora, por quase meia hora, como a calmaria antes do dilúvio de julgamentos que Deus vai derramar sobre a face da terra. Então, esse contexto aí, meus irmãos, de tudo silenciar quando Deus está prestes a derramar juízos sobre um determinado local, já vem desde o Velho Testamento. Abra comigo aí em Abacuque, no capítulo 2 e versículo 20. Vocês vão encontrar o profeta Abacuque aqui, ele falando a respeito disso e dizendo que todos deveriam se calar diante da face do Eterno. Então Abacuque capítulo 2 e versículo 20 diz assim, prestem bem atenção no que está dito aqui, Ele diz assim, o Senhor, porém, está no seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. E se você for mais à frente aqui, no livro do profeta Sofonias também, ele vai falar a respeito disso e vai falar que a humanidade e toda a criação, todos os anjos têm que se calar diante da face do Eterno. Vejam bem aqui no livro do profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 7, Cale-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Então, tanto Abacuque quanto Sofonias, eles expressam que quando Deus está prestes a vir em juízo, seja sobre a humanidade, seja sobre uma determinada região, tudo tem que se calar, tudo tem que silenciar. E isso significa a calmaria antes da tempestade, para que depois o juízo divino venha. Então nós encontramos aqui do irmão John MacArthur, ele falando a respeito dessa questão aí da calmaria antes da tempestade, e ele diz assim, a meia hora de silêncio é a calmaria antes da tempestade, é o silêncio de presságio, de intensa expectativa, de espanto com o que Deus está prestes a fazer. Então tudo silencia aí dentro desse contexto aí da adoração celestial, porque eles ficam aí na expectativa do que Deus vai fazer agora. Eles ficam aí atentos para ver que tipo de juízo que Deus vai trazer agora. Então é uma intensa expectativa e um espanto aí, esperando o que é que está por vir. Sendo assim, podemos dizer que a abertura
a quebra desse sétimo selo revela o lançamento de 7 castigos que Deus vai revelar aqui no livro do Apocalipse. 7 castigos que nós vamos ver de forma mais clara e de forma mais profunda no desenvolvimento dessas 7 trombetas aí que nós vamos estar vendo aí no desenvolvimento do livro das Revelações. Então, em suma, o que eu já posso dizer para vocês aqui, que a abertura do sétimo selo, ele pressageia 7 sentenças de julgamento que Deus vai derramar sobre a face desta terra aqui, sobre a humanidade ímpia. Mas veja os versos 1 a 3, o que João diz aqui, ó. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então foi um período ali que tudo silenciou. E João, como viu ali em termos humanos, ele pôde colocar como se fosse meia hora, mas isso não significa que são meia hora literais aqui do nosso tempo. Ó. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então João ele declara aqui, meus irmãos, que após a abertura do sétimo selo aqui, que foi operada pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, tudo silencia no céu. E o porquê que isso acontece? Porque cristãos de todas as partes do mundo estavam clamando, estavam gemendo em oração, em angústias e por causa das afrontas que eles estavam enfrentando aqui nesta terra. Então tudo silencia por causa das orações dos santos que estavam aqui clamando, gemendo em oração, em angústias e afrontas que eles estavam enfrentando aqui nesta terra, e portanto as suas orações tinham que ser ouvidas. E para que suas orações fossem ouvidas, tudo tinha que se calar, tudo tinha que silenciar. E tudo silencia, tudo fica em calmaria. E dessa forma as orações dos santos começam a subir. E quem é que recebe essas orações? É esse anjo que aparece no versículo 3 aí. Um anjo que era diferente dos outros. E desta forma ele começa aí a receber essas orações. Então eles clamavam, gemiam em oração, devido às perseguições e afrontas que eles estavam enfrentando aqui na terra. Portanto, suas orações tinham que ser ouvidas. Por isso tudo silencia. O clamor dos eleitos, meus irmãos, deve ser entendido que é mais importante do que todo o coro celestial. E desta forma, o coro celestial deve silenciar nesse momento, para que as orações dos santos pudessem chegar. E assim um silêncio de quase meia hora preenche o céu, preenche todo o céu, para que as orações dos santos pudessem ser ouvidas e chegassem à presença do Criador e pudessem ser respondidas. Então aqui fica explicado o porquê tudo silencia. Tudo silencia por causa das orações dos santos. Cristãos estavam sendo perseguidos aqui na terra, sendo martirizados, sendo mortos. E eles começam a clamar, e eles começam a gemer. Eles começam a chorar, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo por justiça. Porque eles já não suportam mais a perseguição deste mundo hostil. E talvez nós podemos dizer, mas perseguições já existiram no mundo desde que o cristianismo é cristianismo. Mas uma coisa vocês podem perceber, que todo o clamor desse povo que foi morto, que foi perseguido e martirizado, chegou até a presença de Deus. E agora falta mais uma parcela de cristãos que vão ser perseguidos, que vão ser mortos, que vão ser martirizados no período de 7 anos da grande tribulação. E o clamor desse povo vai chegar na presença de Deus. E desta forma tudo tem que silenciar para que ele possa responder essas orações. O irmão John Stott, ao comentar a respeito dessa ilustração de silêncio aqui dada por João, o apóstolo, ele cita aqui uma tradição judaica e diz o seguinte, ó:
Há uma tradição judaica que no quinto céu existem companhias de anjos que cantam louvores de noite, porém são silenciados de dia, por causa da glória de Israel. Isto é, os louvores de Israel sejam ouvidos. Em nosso texto, contudo, a ação de graças no céu aquieta-se, para se ouvirem não louvores, mas clamores por livramento dos cristãos sofredores na terra. Então, assim como eu, o irmão John Stott, ele entende aí que esse silêncio do céu aí, de quase meia hora que João descreve um silêncio total para que as orações dos santos fossem ouvidas. Mas vemos nesses versos aqui também a aparição de um anjo aí com um incensário de ouro em sua mão. Ele, tal como o sacerdote, ele se apresenta diante de Deus para apresentar as orações dos santos diante do Criador. E desta forma, qualquer tentativa, meus irmãos, de saber quem é esse personagem aqui é inútil. Eu posso dizer para vocês que é inútil, mas deixe-me me aprofundar aqui um pouco mais e deixe que o texto fale, meus irmãos. Porque ainda que ele não menciona o nome desse personagem, ele não menciona quem é este anjo que aparece com o incensário de ouro, ele nos dá algumas descrições que nós podemos aqui imaginar quem ele represente. Então, ainda que ele não mencione o nome desse personagem, ele traz algumas descrições. Ele define aqui que esse anjo, ele tem um trabalho aí sacerdotal de mediação. E se nós analisarmos nas Escrituras, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Então, ao que tudo indica, esse anjo aqui seria uma figura do próprio Cristo ressuscitado, pois segundo as Escrituras só há um mediador entre Deus e os homens, como dito, Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5. Então, como nós vemos aqui, meus irmãos, ainda que esse texto ele não declare o nome deste anjo, deste personagem, com um incensário de ouro, nós podemos imaginar aqui que se trata de uma figura, de um tipo do próprio Cristo. Gabriel ele não é apto para essa função. E por que ele não é apto para essa função? Porque, de acordo às Escrituras, ele é o anjo que traz a resposta das orações. É o anjo revelador. E vocês podem encontrar em toda a Escritura, quando Daniel estava orando, quando Daniel estava gemendo e pedindo a misericórdia pelo seu povo de Israel, enquanto eles estavam ali nos 70 anos ali de escravidão, ali na Babilônia, ele clama, e quem vem trazer a resposta do Eterno é Gabriel. Então Gabriel não é o anjo que leva as orações diante do Pai, mas é o anjo que traz a resposta, isto é, ele é o mensageiro de Deus, o encarregado de trazer a resposta divina para o seu povo. E vocês podem ver que quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo estava para nascer, o anjo que veio trazer aí a revelação divina para Maria de que ela ficaria grávida e daria à luz um filho, e que era para pôr o nome de Yeshua, de Jesus, foi o arcanjo Gabriel. Então nós podemos ver que o anjo mediador não é Gabriel. O anjo mediador é o Senhor Jesus Cristo, é uma figura de Cristo aí. Abra comigo em Daniel no capítulo 9, e versículo 20 até o 23. E nós vamos encontrar aqui que Gabriel, ele é o anjo revelador, ele é o anjo que traz a resposta divina. Ele não é um anjo de mediação, mas esse personagem que aparece aqui no capítulo 8 do livro das Revelações é um anjo que tem um trabalho de mediação. Ele recebe as orações dos santos e ele entrega para o Criador. Então Daniel 9, versículo 20 até o 23 diz assim, ó: falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Então, como vocês veem aqui nesse relato, Daniel ele está de joelhos, está clamando misericórdia por seu povo, pelo povo de Israel, pedindo perdão pelos seus pecados, e de repente aparece uma figura angelical aqui que ele chama de o homem Gabriel. Veja aqui, ó.
falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Para que ele veio? Ele saiu da presença de Deus para fazer Daniel entender qual era a resposta de Deus à sua oração. Então, como vocês veem aqui, diante da Escritura, diante do que está revelado, Gabriel não é um mediador. Gabriel, ele é o anjo revelador. Ele é o anjo que traz a revelação divina. É o anjo que traz a resposta divina e, portanto, este anjo que aparece aqui no capítulo 8, de maneira alguma pode ser interpretado como sendo Gabriel. Então veja o que ele segue aqui, ó. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Então o anjo que traz a resposta da oração aí de Daniel é Gabriel. Mas aqui no capítulo 10, de versículos 10 ao 12 de Daniel, Daniel ainda descreve mais uma aparição aí de Gabriel trazendo a resposta divina. Ó. Vejam bem o que está dito aqui, ó. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, pôs-me sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado ao falar ele comigo esta palavra. Eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o princípio, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Outros podem até sugerir aqui, meus irmãos, então se não é Gabriel, deve ser Miguel. Mas eu posso dizer também que o arcanjo Miguel também não é apto para essa função. E o porquê? Porque o arcanjo Miguel é o arcanjo que está voltado para as guerras de Yahvé. Ele é um arcanjo guerreiro, então ele não tem a ver com mediação também. E desta forma fica excluído esses dois anjos que são conhecidos aí pela Escritura. E desta forma, Gabriel e Miguel não podem ser o personagem aqui de Apocalipse capítulo 8. Então, como eu disse, muito menos o arcanjo Miguel, que é voltado para as guerras de Yahvé. Esse anjo aqui, como dito, pode ser uma figura do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas é difícil dizer com certeza por causa da palavra que João usou para se referir a este anjo. Então, com todas essas evidências que nós temos nas Escrituras aí, de que nem Miguel e nem Gabriel podem ser esse anjo aqui de Apocalipse capítulo 8, ainda assim é difícil dizer com toda certeza de que esse anjo aqui do capítulo 8 é o próprio Senhor Jesus Cristo, devido à palavra grega que João usou para se referir a ele. E a palavra grega usada por João aqui no livro das Revelações para se referir a esse outro anjo é alós. E se você for aí ao dicionário grego-português, ao Lexo, você vai encontrar que essa palavrinha aí, alós, ela pode significar outro da mesma espécie, pode ser que seja um anjo da mesma espécie dos 7 ali que aparecem nesse capítulo 8, mas pode ser um anjo diferente também. Então ela tem dois significados. Então há uma possibilidade desse anjo significar um anjo diferente desses outros aí, mas também pode significar diferente. E isso revela que há uma possibilidade desse anjo ser diferente dos 7. Então, se ele é diferente dos 7, ele não é da mesma espécie. Outra evidência que nos mostra que esse anjo aqui, ele é incomum, ele não é um anjo comum igual aos outros, uma outra evidência que mostra que esse anjo pode ser uma figura, um tipo do Senhor Jesus, é que anjos comuns, eles são mediadores, eles não são mediadores, mas eles são ministradores. São anjos que estão aí para nos servir. E desta forma,
Este anjo que aparece aqui no capítulo 8, ele está fazendo um trabalho de mediação. Ele não está fazendo um trabalho de ministração, ele não é um anjo ministrador. A tarefa deles é nos servir. Abra aí em Hebreus no capítulo 1 e versículo 14. Então, pelo que vocês estão percebendo, nós podemos dizer aqui que esse anjo, aqui que aparece com o incensário de ouro, ele não é um anjo ministrador. Ele não está aqui para nos servir. Ele está para fazer um trabalho de mediação, um trabalho de intercessor. É um trabalho aí de advogado que ele está fazendo. Nós podemos dizer aí daquele que nos assiste em nossas fraquezas, de paracletos, de advogado aí. E desta forma ele não é um ministrador, ele é um mediador. E aqui em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, o autor da carta aos Hebreus, ele fala que os anjos comuns são espíritos ministradores que vêm para servir os homens, para servir os eleitos de Deus. Vejam bem aqui, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então esses ministradores, eles são enviados aí para nos servir. Só que este anjo de Apocalipse capítulo 8, ele está fazendo um ato espontâneo ali e não é de servo, é um ato de mediação. E desta forma pode ser aí, como dito, uma figura do próprio Senhor Jesus Cristo. E como eu disse anteriormente, é difícil também dizer com certeza. É uma possibilidade de ser uma figura de Jesus ou pode ser um anjo sacerdotal aí também. Mas somente o Senhor Jesus Cristo ele é apto para chegar à presença de Deus e interceder por nós. Veja aí, Romanos 8:34. Então vocês podem perceber que eu tenho uma posição aqui. Ainda que é difícil dizer com certeza, ao meu modo de entender, eu entendo esse personagem aqui como sendo o próprio Jesus, ou uma referência a ele. Então aqui em Romanos 8:34 diz assim, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então esse trabalho de mediação entre Deus e os homens, esse trabalho de intercessão, por toda a Escritura nós encontramos sendo feita a referência a Jesus. Agora abra em Hebreus, no capítulo 9, Hebreus capítulo 7 e versículo 25. Vejam bem o que está dito aqui. O autor da carta aos Hebreus, ele também dá testemunho que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Não pode ser outra pessoa, porque o único que foi apto para se apresentar diante do Pai e apresentar as nossas orações, apresentar os nossos pedidos e interceder por nós é Jesus. Vejam bem aqui, Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam, a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então aqui o autor da carta aos Hebreus, ele diz que Jesus ele vive sempre para interceder pelos eleitos de Deus. Então esse trabalho de mediação pertence a Jesus. E aqui em Hebreus 9:24 segue dito mesmo, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora, para se oferecer a si mesmo, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Vou repetir, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Então a pessoa que comparece por nós diante de Deus e nos apresenta e intercede por nós diante de Deus é Jesus Cristo. Então eu posso dizer para vocês que a possibilidade mais correta aqui de nós aplicarmos esse texto aqui seria a pessoa do Senhor Jesus, porque é Ele que faz intercessão por nós. Não é um anjo comum, porque como eu apresentei aí para vocês, anjos comuns eles vêm para nos servir, para ministrar aqui entre nós, eles são espíritos ministradores. Agora esse anjo aqui,
como dito, de acordo com o lexo grego português ali, ele é um anjo que tem uma possibilidade de ser um anjo diferente. Então, se ele é diferente, ele não é igual aos outros. E isso vai ficando bastante claro quando nós vamos vendo aí o desenvolvimento do nosso texto. Abra comigo aí, no livro do Apocalipse, capítulo 8, de versículo 4 até o 6, que é o restante aqui do nosso texto. Então, nos versos de 4 a 6 diz assim, E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, da mão de quem que sobe a fumaça do incenso com as orações dos santos? Da mão do anjo. Então, esse anjo aqui tem que ser um intercessor. Ele tem que ser alguém que está aí apto para fazer esse trabalho de intercessão. E dentro das Escrituras, como eu mostrei para vocês aí, o único personagem que é apto para se apresentar diante de Deus é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outro dentro da Escritura. Então, como dito, Miguel e Gabriel, por mais que são arcanjos poderosos, eles não têm a possibilidade de ser esse personagem aqui devido às suas funções serem distintas. E segue aqui, E o anjo tomou um incensário de ouro, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, como nós vemos aqui, meus irmãos, o mesmo personagem que entrega as orações diante de Deus, agora é o mesmo que vem e aplica o juízo divino sobre esta terra. Então vemos aqui que o mesmo personagem que entrega as orações na presença de Deus é quem aplica os juízos. O mesmo que esteve no controle aí na abertura dos 7 selos, agora ele segue no controle aí no soar de cada trombeta. E desta forma, é Jesus Cristo, o juiz de vivos e mortos, que segue no controle de toda a situação aqui do livro das Revelações. Ele é o que quebra cada selo e entrega as orações diante de Deus, diante do Criador, e controla inevitavelmente os juízos divinos referentes às 7 trombetas, aos flagelos, aos ais que estão por vir. Não há outro dentro da Escritura a não ser Yeshua, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esses versos nos trazem a resposta do clamor das orações dos santos, dos versos anteriores. E aqui vemos refletido o que Tiago disse no capítulo 5 e versículo 16 de sua carta, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aqui o clamor e o choro dos eleitos de Deus produziu essas catástrofes em forma de terremotos, flashes e trovões aí, e estrondos de trovões, e por fim os juízos das 7 trombetas. Desta forma, como eu disse aí, tudo isso aí é a resposta do choro, do clamor dos eleitos de Deus, que começaram a clamar em versos anteriores, pedindo pela misericórdia, pedindo pela justiça divina. E a resposta aí do choro, do clamor, do lamento, do pedido de misericórdia por esses crentes aí, vem em forma de juízo, de catástrofes que estão vindo aí sobre a humanidade ímpia. John Wesley, ao comentar esses versos aqui, ele vai dizer o seguinte, incenso geralmente significa oração. Aqui ele significa os desejos veementes dos santos para que o conselho de Deus fosse cumprido. Então aqui o incenso representa aí as orações dos santos, o pedido dos santos de Deus por justiça, para que a palavra de Deus fosse cumprida. Em suma, vemos aí na abertura do 7º selo um reflexo aí, uma descrição do que será o conteúdo aí das 7 trombetas. E com isso, eu já posso concluir aqui com uma única lição a respeito desse texto, porque, como vocês viram aí, esse texto ele ficou girando aí e orbitando em torno da questão da oração dos santos. E eu gostaria de falar de oração aqui com vocês. Então, João, através dessa visão, ele nos conclama, meus irmãos, a confiarmos em Deus e nos apegarmos a Ele em oração, sabendo que Ele nos dá confiança, sabendo que Ele confirma que nossas orações serão respondidas.
e serão respondidas. Portanto, queridos amigos, essa cena do livro das Revelações nos exorta a orarmos mais, com mais fervor e com mais frequência, sabendo que o nosso pedido causa silêncio no céu, sabendo que o nosso choro, sabendo que o nosso clamor faz com que as hostes celestiais se silenciem para que venha a resposta do Criador. Então, devemos orar mais, com mais fervor, com mais frequência, e assim clamarmos e chorarmos com a boca no pó, pedindo que o Senhor Jesus retorne, pois Ele é a resposta, Ele é a solução. Para crentes e não crentes, Ele é a solução para todos os problemas que nós temos aqui nesta terra. Ele é a solução para tempos difíceis e caóticos que estão vindo aqui para cima da noiva de Cristo. Onde nós vamos ver aí, meus irmãos, primeiramente igrejas sendo fechadas e depois pastores sendo presos e sendo impedidos de pregar a verdade e de levar o consolo às almas que estão sedentas. E desta forma, a cada dia que passa, meus irmãos, eu vejo o anticristo vindo a passos largos e tomando posse aí de todos os países. Hoje nós podemos ver que aqui na América Latina quase todos os países têm se tornado comunistas, onde ditaduras malignas estão sendo manifestadas aí na terra, onde cristãos estão sendo perseguidos e expulsos aí de seu país, assim como acontece na Nicarágua. E desta forma, nós estamos vendo a cada dia o anticristo vindo a passos largos e se aproximando. Então será que não é tempo, meus irmãos, de nós deixarmos de meninice e de nos portarmos como verdadeiros cristãos, ajoelharmos com a boca no pó e clamarmos: Maranata, ora vem Senhor Jesus, venha Senhor Jesus e controle este planeta, desfaça todos os poderes malignos, desfaça toda a corrupção, repreenda todas as hostes espirituais da maldade. Então, Jesus Cristo é a solução para os tempos difíceis e caóticos que estão por vir sobre a noiva de Cristo, onde, como eu disse aí, pastores vão ser presos e vão ser impedidos de pregar a verdade. Deste modo, é tempo de santificação, é tempo de estarmos orando, pedindo a misericórdia de Deus, nos santificando. É tempo de deixar a meninice de lado, deixar de brincar de cristão e nos confrontarmos com a palavra, porque o que está por vir são tempos tenebrosos, são tempos difíceis aqui sobre a terra. Abra comigo aí em 1 Timóteo, no capítulo 4, e versículo 1 ao 5. 1 Timóteo 4, de versículo 1 até o 5. Eu já estou caminhando para a conclusão aqui, então preste bem atenção. Esse texto nos chama a atenção a respeito da oração, a respeito de nos santificarmos. Será que não é tempo, meus irmãos, de entrarmos em um jejum, em um clamor pela vinda do Senhor? Recentemente tenho visto notícias de que judeus aí se reúnem aí dia a dia na frente do Muro das Lamentações, lá na cidade de Jerusalém, pedindo e clamando pela chegada do Messias. E isso aí foi a partir do dia 28 do mês passado. Eles entraram em um clamor ali, em 25 horas de jejum, e falavam que não importava se o Messias demorasse, eles não sairiam dali, eles não tinham medo de ficar esperando ali. E uma coisa vocês têm que ter certeza, que o Messias aí, que os judeus, a maior parte aí deles estão esperando, é o anticristo. E quando eles começam essa movimentação e dizendo que o anticristo já está por chegar, nós devemos estar atentos que não é o verdadeiro que está vindo, mas é o falso. Os judeus vão receber o anticristo, e quando eles receberem, uma falsa paz virá. Falsa paz essa que nós já tratamos aqui. E desta forma um terceiro templo será construído. E depois, na metade aí da semana 70 ali, o abominável da desolação, ele vai entrar nesse sagrado templo, vai encher de imundície ali e vai se declarar como Deus, vai se sentar no trono de Deus querendo parecer Deus. Ele vai entrar ali nesse templo, vai impedir os judeus de adorarem o verdadeiro Deus. E desta forma eles vão entender que a pessoa que eles receberam não era o Messias, mas era o anti-Machia, era o anti-Messias. E veja o que Paulo diz aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 ao 5. Ora,
O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E o que significa apostasia? O que é apostatar da fé? Significa entrar em divórcio com Cristo. Paulo está dizendo que quando Jesus Cristo estivesse próximo às portas, a divisão entre o povo cristão aumentaria a cada dia e que muitos negariam a fé. Agora olhe aqui para a questão do Brasil. Muitas igrejas têm sucumbido à teologia liberal. Muitos pastores já não creem na Bíblia. Recentemente vi um pastor batista dizendo que a Bíblia é insuficiente para ele. E desta forma, a cada dia que passa a apostasia tem aumentado. Muitos cristãos estão negando a fé e estão deixando de servir a Cristo de forma correta. E eu sigo dizendo para vocês que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus viva e eficaz e inerrante. Essa é a nossa única regra de fé e prática. É daqui que surgem as nossas doutrinas, é daqui que surgem os nossos ensinamentos. E desta forma, a apostasia tem aumentado. Nós vemos hoje megatemplos aí cheios de gente, cheios de pessoas. Mas o que é pregado lá? Lá não se fala da cruz, lá não se fala de arrependimento, lá não se fala de pecado. Lá só fala uma coisa: Jesus Cristo te ama, venha como está e permaneça como está, não muda de vida não, continua no pecado. É isso que estão ensinando os malditos liberais. E desta forma, é tempo de nós olharmos para a palavra e ver que a apostasia está chegando, e isso é um sinal de tempos difíceis. Estão matando as igrejas por dentro. Eles não conseguiram matar de fora para dentro e desta forma resolveram entrar dentro das igrejas e perverter a palavra de Deus. E desta forma o diabo tem se infiltrado dentro das igrejas através de pregadores liberais que não creem na palavra de Deus. E ele diz aqui, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então todo homem que ensina coisas que é contrária à palavra de Deus, que não corroboram com a sã doutrina, ele está ungido primeiramente com um espírito enganador e está seguindo, em segundo lugar, doutrina de demônios. E desta forma, a única doutrina que nós temos emerge da Escritura. Não estamos baseados em dogmas humanos, nós estamos baseados na palavra de Deus. E pela hipocrisia dos que falam mentiras, que tem cauterizada a própria consciência. Esses homens já têm o pecado cauterizado na mente, e desta forma eles não cessam de falar mentiras e de atacar a palavra de Deus e dizer que a palavra não é suficiente, que eles necessitam algo mais, que eles necessitam reescrever a Bíblia. Muitos estão dizendo isso e desta forma estão querendo deturpar o Evangelho, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. E esses homens, em segundo lugar, aí são legalistas também, porque eles colocam fardos pesados sobre as pessoas que nem mesmo eles querem carregar, e dizem não faça isso, não faça aquilo. E quando você vai examinar a vida destes homens, ela está toda apodrecida, toda entenebrecida pelo pecado. E desta forma, eles atam fardos pesados e nem com o dedo mindinho, disse Jesus, eles querem mexer. Eles querem carregar esses fardos, mas como são legalistas, apontam o dedo para as pessoas e dizem, não faça isso, não faça aquilo, quando eles mesmos não cumprem o que eles estão falando para não fazer. E vamos seguindo aqui, pois tudo o que Deus criou é bom e é recebido com ações de graças e nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado. Então pela palavra de Deus a minha pregação é santificada, pela palavra de Deus esse culto é santificado a Deus, pela palavra de Deus eu e vocês somos santificados. E desta forma, pela palavra de Deus, as nossas orações são santificadas e são perfeitas diante de Deus. O irmão George Eldon, ao comentar a respeito do verso 5 aqui do Livro das Revelações, ele diz assim, este versículo mostra dramaticamente que os julgamentos de Deus atingem a terra em resposta às orações dos santos, mostra que com certeza as orações dos santos foram ouvidas e serão atendidas.
Então esse texto vem nos dar confiança, meus irmãos, que as nossas orações já chegaram até a presença de Deus. Nossas orações foram ouvidas e logo, logo, muito em breve serão atendidas. Em suma, esse texto glorioso nos ensina que não importa quão dura, quão renhida seja a nossa provação, a nossa perseguição aqui nesta terra, há sentido em nós orarmos, há muito sentido em dobrarmos os nossos joelhos com a boca no pó e pedirmos pela misericórdia de Deus. Certa vez ouvia o reverendo Augusto Nicodemos falar a respeito de oração, e ele dizia o seguinte, que a grande sacada do cristianismo, a grande sacada de ser crente neste tempo, é você dobrar os joelhos e não ter certeza que tem alguém te ouvindo, mas em obediência continuar orando, ler um texto e parecer que aquele texto não salta para fora e aquele texto não fala com você. Então a grande sacada do cristianismo é você continuar obediente mesmo sem ver, sem sentir e sem poder tocar, porque bem-aventurado é aqueles que creem sem ver sinais, sem ver prodígios, sem ver manifestações milagrosas, mas continuam crendo, mesmo sabendo que a aprovação continua se tornando cada vez mais apertada. A cada dia o nosso fardo aqui nesta terra continua sendo mais e mais pesado, mas saiba que Jesus Cristo ele está atento a toda lágrima e ele nos dá certeza que nossas orações serão ouvidas e depois respondidas. Desta forma, amados irmãos, eu convido a vocês que soltem as suas línguas. Orem por mim, orem por todos os pastores, orem por todo o corpo de Cristo para que se mantenham fiéis à palavra. Então, soltem a língua, chorem, clamem e digam: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa declaração tem que estar queimando dentro do nosso coração, o nosso pedido, sabendo que a hora está se aproximando. A cada dia que passa, profecias estão se cumprindo. O profeta Jeremias disse que chegaria um tempo que ali nas ruínas ali do templo de Jerusalém, raposas andariam. E desde 2014 já começaram a aparecer raposas ali em um local que é impossível desses animais entrar, e eles estão entrando e aparecendo por toda parte. E isso significaria que o Messias já estaria próximo. Então orem e digam: ora vem Senhor Jesus, ele está atento a cada lágrima que derramamos, e muito em breve ele virá e irá responder a todo o clamor. Então, em suma, o que eu posso dizer para vocês: tenha confiança, ainda que a sua provação pareça dura, pareça que a sua dor é incurável, saiba que o Senhor Jesus ele está atento ao seu choro, ao seu clamor, e desta forma ele vai vir e vai responder a sua oração, e a resposta será em juízo. E ele destruirá tudo. Ele vai fazer um reset total e vai construir tudo novamente, vai fazer novos céus e nova terra, onde habitará a justiça por toda a eternidade, mas é necessário nós clamarmos. No início eu falei das pragas do Egito, e vocês entendem que o libertador só veio para Israel quando eles começaram a clamar, quando eles ajoelharam com a boca no pó e começaram a dizer que eles necessitavam do libertador, e quando eles começaram a chorar, quando eles começaram a clamar, o libertador veio. E se você quer ficar liberto desse mundo caótico, desse mundo corrompido, onde os valores estão invertidos, você tem que dobrar o seu joelho com a boca no pó e clamar a Deus e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então clame por ele, porque chega o momento em que ele voltará e consumará toda a sua obra. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.